convido você a abrir a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, no Evangelho, segundo nos escreveu Marcos, no capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós leremos do verso 13 até o verso de número 16. Marcos capítulo 10, do verso 13 até o verso de número 16, eu vou ler. Convido os irmãos que acompanham a leitura que farei. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, estamos diante da Tua palavra e nós clamamos para que Teu Santo Espírito nos ilumine e nos edifique nesta manhã, e que apesar de mim mesmo, o Senhor fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que possamos aprender um pouco mais de Ti. Fique conosco, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no texto aqui de Marcos, capítulo 10, nós vemos mais uma vez aquela situação que já chamamos a sua atenção, quando as crianças são desprezadas pela cultura judaica. Algumas crianças foram trazidas para que Jesus as abençoasse, para que Jesus as tocasse, e os discípulos de pronto já começaram a repreender, né? Quem mandou trazer esses pirralhos aqui? Né? Põe para fora. Criança só dá trabalho, pelo amor de Deus, nós estamos diante do mestre. E aí Jesus ficou indignado. Verso 14 diz justamente isso. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. A Bíblia nos afirma categoricamente que ninguém merece a salvação. A salvação nunca foi por méritos e nunca será. A Bíblia diz que a salvação é por graça de Deus e pela obra de Deus. Porque se fosse por obras, então alguns teriam mais vantagem do que outros, né? Os ricos, principalmente, teriam mais vantagem de serem salvos do que os pobres. E é nesse sentido, inclusive, que Jesus diz: olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele ama muito mais o dinheiro do que o próprio Deus. Mas ele, às vezes, é rico de boas obras, pensando que por essas boas obras ele garantirá acesso ao Pai. Não é assim que funciona. A salvação é sempre pela graça de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, em Coríntios, vai dizer que para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue, eu mereci, mas para que todos entendam que é o Senhor é quem chama, é Deus quem toca no profundo do nosso coração e nos conduz a um arrependimento e nos conduz a compreender que precisamos da obra de Jesus. Aqueles que não são humildes de espírito, que pensam que são bons o suficiente para ir para o céu, esses certamente não irão. Porque toda a palavra de Deus diz, olha, é o humilde de espírito a quem pertence o reino dos céus. É aquele que se arrepende e se humilha na presença do Senhor, que é alcançado por sua graça. Uma fé que não vem nem de nós mesmos, é algo dado pelo próprio Deus. Nós vemos várias passagens que reforçam o fato de que a salvação não é por méritos, e que ninguém pode de fato se achegar a Deus sozinho. Segundo a Bíblia, todos nós espiritualmente estamos mortos em nossos delitos e pecados. Estamos cegos, estamos sem entendimento, com os ouvidos tapados. Por isso, somente quando Deus abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, toca o nosso coração, é que a mensagem de salvação em Cristo Jesus começa a fazer sentido. Antes, nós estamos
surdos à voz do Evangelho. E parece que tudo aquilo que nós ouvimos de Deus é algo muito bonitinho, algo muito interessante, nossa, que legal, mas não nos toca, não nos muda, não nos transforma e não nos coloca de joelhos diante do Senhor. Nós somos carentes desta ação ou de uma ação externa. E é nesse sentido que Jesus então usa a realidade das crianças para nos ensinar a respeito da salvação. Nós vimos aqui pelo menos 2 textos que já lemos no culto, que aponta para o fato de que, se não recebermos a Deus como uma criança, né, não podemos ir para o reino dos céus, ou para o reino de Deus. Jesus faz questão de chamar a atenção dos seus discípulos para o ensinamento que podemos retirar, simplesmente olhando para uma criança. As crianças, mesmo desprezadas no contexto da cosmovisão oriental, sempre foram usadas como instrumento nas mãos de Deus, e levadas em consideração pelo Senhor. O pacto, ou da aliança que Deus fez com Abraão, serve de prova maior desse cuidado de Deus para com os infantes. Quando Deus resolve se revelar a Abraão, ele diz: eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. E Deus estabelece como sinal a circuncisão naquele momento para ser aplicado numa criança de quantos dias? De 8 dias de vida apenas. Mostrando que pelo fato dessas crianças serem filhos de crentes, já estão debaixo dessa comunhão com o Senhor. E aqui está a base justamente do batismo infantil. O batismo infantil não é para salvação, porque batismo não salva. O que salva é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que salva é o pagamento que Jesus realizou na cruz, derramando o seu sangue em meu favor e em seu favor. Obviamente que o sinal do batismo aplicado sobre os conversos é uma exigência da própria palavra, e não somente sobre os conversos, mas sobre os filhos desses, como sinal de obediência a Deus, ao pacto que ele fez com Abraão, lá em Gênesis 17. Temos vários exemplos na Bíblia. Quero citar pelo menos 2. O pequeno Samuel, consagrado por sua mãe, mesmo antes de engravidar. Quando no templo do Senhor, ela pede a Deus para que lhe conceda um filho, e diz que se o Senhor desse, ela o devolveria. E nós sabemos que, ainda pequenininho, logo depois de ser desmamado, por volta de 3 anos, porque o texto diz que eles apresentaram ou consagraram Samuel com um novilho, com um cordeirinho de 3 anos. Então provavelmente esse seja o tempo, né, de 2 a 3 anos. Ana leva Samuel e deixa aos pés do sacerdote Eli, para crescer na casa do Senhor como filho devolvido, pois ela pediu do Senhor. E nós vemos que Deus cuida de Samuel desde pequenininho, e num determinado momento, ainda jovem, o chama para ser profeta em Israel, e faz de Samuel um grande profeta. Samuel, como um tipo de Cristo, exerce todas as funções que o próprio Cristo exerceria de fato. Samuel, além de profeta, exercia as funções sacerdotais e até a questão do juízo sobre o povo de Israel como rei. Foi ele, inclusive, que unge o primeiro rei de Israel. Veja, desde criança, Deus tratando com Samuel e preparando Samuel para ser um instrumento nas suas mãos. Um outro exemplo é Josias, o rei Josias, que começa a reinar com apenas 8 anos de vida. E com 16, já havia limpado Israel de todas as práticas idólatras e promíscuas. Que desde a mais tenra idade começa a buscar ao Senhor, e por isso é bem sucedido na sua função. Deus tratando e usando crianças. E vemos o próprio Cristo, durante o seu ministério, dando uma atenção especial para as crianças, pelo menos em 2 momentos nós vimos isso, e até agindo com poder sobre a vida dessas crianças, curando e até mesmo ressuscitando
a filha de Jairo. E isso é importante por quê? Porque no contexto cultural oriental, a criança não tem valor, irmãos. Se a criança adoece e morre, foi a vontade de Deus. Até hoje isso acontece. Já contei aqui a história para vocês, enquanto lá trabalhávamos no Senegal, que um dos missionários apresentou a necessidade de levar a criança para fazer uma intervenção cirúrgica, e pediu ao pai, que tinha lá certas posses, para que vendesse uma vaca para pagar os gastos do hospital, uma vez que o médico faria de graça. E o pai falou: o quê? Vender uma vaca por causa de uma criança? De jeito nenhum. Se morrer é vontade de Alá. Depois me dá outro. É assim que no contexto oriental os próprios pais tratam com as crianças. E quando Jesus reserva durante o seu ministério terreno um tempo para cuidar das crianças, para abençoar as crianças, para tocar as crianças, para curar as crianças, e inclusive para ressuscitar uma criança, tem muito a ensinar aquela cultura e a nós também. No ministério terreno de Jesus, nós vemos o mestre usar a figura das crianças para ensinar verdades espirituais aos seus discípulos, pelo menos 2 vezes, o texto de Mateus que lemos e esse aqui de Marcos. O evangelista Marcos apresenta-nos o contexto aqui no verso 1. Dá uma olhadinha aí comigo, em Marcos capítulo 10, verso 1. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniam junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E é nesse contexto de uma multidão, onde Jesus está ensinando, onde Jesus confronta com os fariseus, é que então alguns pais trazem as crianças para Jesus. Imagine, Jesus estava acabando de ter uma discussão séria sobre divórcio, sobre carta de divórcio, sobre casamento com os líderes judaicos. Aí aparece lá um bando de pai e mãe, com crianças no colo, trazendo para Jesus tocar. O assunto era sério na visão dos adultos. E Jesus os adverte, quando eles começaram a repreender as crianças e os pais das crianças que haviam trazido os pequeninos para serem abençoados por Jesus. Jesus dá toda a atenção para os mais desprezados da sociedade, irmãos. Essa é a situação que vemos. Nesse contexto, então, de ensino, de multidão, é que nós vemos o verso 13 nos dizer que lhe trouxeram algumas crianças. A cena é detalhada e a postura dos discípulos seria inclusive aceitável pela cultura, mas não foi aceita por Jesus, que os repreendeu. O Evangelho de Marcos faz um contraste entre o olhar compassivo de Jesus e a dureza do coração dos seus discípulos que ainda estavam em treinamento. Temos aqui, portanto, irmãos, um momento especial do ensino e do discipulado. O texto nos fala sobre o ensino de Jesus, sobre as crianças como um protótipo, como um exemplo, como um modelo para os membros do reino de Deus. Jesus usa a figura das crianças para ensinar a nós, adultos, a respeito da salvação, a respeito do reino dos céus. E o que nós podemos aprender, né? Nós temos aqui uma palavra-chave no texto, né? Antes então de propriamente identificarmos por que as crianças servem de modelo para os membros do reino de Deus, nós precisamos definir quem são tais crianças. Porque alguns podem dizer assim, não, fala de criança, mas criança era tudo os adolescentes já, uns marmanjão. Mas não era. Mesmo porque o texto vai dizer o seguinte, olha aí de novo comigo, no verso 13. Então, qual que é o verbo que aparece aí? Lhes trouxeram. Ué, se fosse tudo marmanjão, você ia precisar trazer? O Davi, o Levi, eu vi estando no colo do Davi, o Levi veio sozinho hoje para a igreja? Não, teve que ser trazido.
Qual que é o nome da pequena? A Lorena. Veio o Levi e a Lorena, os dois saltitantes por aí? Obviamente que não. Precisaram trazer. Então, essa expressão aponta que essas crianças, que é usada aqui no texto, refere-se a crianças pequenas. Marcos usa aqui a palavra paidia, no grego, e Lucas, quando faz a mesma situação, mescla dois termos, né? Tanto paidia e brefos, que indica e trata de crianças pequenas, de bebezinhos, que Jesus sintetiza quando chama de pequeninos. Nós não estamos falando de crianças grandes, nós estamos falando de bebês, nós estamos falando de crianças que ainda amamentam, crianças que precisam vir ao colo e ser trazidas. Jesus usa essas crianças como modelo para nos ensinar a respeito do reino dos céus. E o que nós podemos então, de certo, aprender, né? Quando Jesus fala dos tais, referindo-se aos pequeninos, o termo aponta para a criança envolvida no evento e todas as crianças que possuem as mesmas características, ou seja, judias, pequeninas e que precisavam de toda assistência. O contexto do ministério terreno de Jesus ainda não era para as nações, era para o povo de Israel. Quando Jesus diz que dos tais é o reino de Deus, ele não está falando que todas as crianças vão para o céu, porque todas nascem também em pecado, nós já sabemos disso, a Bíblia nos ensina. Apesar de lindinhos, já nascem debaixo da condenação. E aí nós vemos, portanto, que quando Jesus amplia o leque e diz, dos tais é o reino dos céus, ele está falando dentro de um contexto judaico, dos filhos de pais crentes, que já estavam em comunhão com o próprio Deus, através da aliança. Dito isso, nós podemos aprender então, irmãos, que as crianças se transformam em modelo para nós, primeiro, porque elas são incapazes. O Levi tem condição de preparar o seu próprio alimento? A Lorena tem condição de se limpar? De subir ou descer do berço? De resolver e pegar uma fruta na geladeira? Não. Eles ainda são incapazes. Eles precisam ser trazidos e levados, acolhidos, amamentados. O máximo que ela pode fazer é abrir a boca e aos berros dizer que está com algum problema. Mas se desprezarmos os berros, e se ninguém se dispor a ir auxiliá-las, elas continuam incapazes. Por isso o termo, como já chamei a atenção, aponta para o fato que elas foram trazidas à presença de Jesus. Quem trouxe sabia da incapacidade das criancinhas em vir sozinhas e por si mesmos, ou por si mesmas até Jesus. A incapacidade em vir e buscar a bênção de Jesus nos ensina e aponta para a nossa própria realidade espiritual, mesmo que você tenha 99 anos. Também somos incapazes de vir até Cristo e buscar a salvação. Se Deus deixasse a salvação a cargo da escolha do ser humano, sabe quem seria salvo? Ninguém. Porque espiritualmente falando, todos nós, à semelhança das crianças pequeninas, somos incapazes de buscar o alimento, de buscar o suprimento ou de nos achegarmos a Deus sozinhos. É nesse sentido que as crianças se tornam um modelo, um protótipo para nós a respeito do reino dos céus. Se você quer ir para o reino de Deus, você tem que, em primeiro lugar, reconhecer a sua incapacidade de satisfazer a vontade do Senhor. É ter um espírito humilde, como nós lemos no início do culto. Reconhecer que é pecador e que precisa da graça de Jesus. O Evangelho de João, eu vou citar aqui para você, no capítulo 6, o verso 44, nos diz assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o
trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O próprio Cristo diz que quando nós nos achegamos a Deus, é uma ação do próprio Deus em nos conduzir a Cristo. Porque se o próprio Deus não agir no nosso coração, a gente continua com o coração duro, achando que somos bons o suficiente, mas sem nenhuma comunhão verdadeira com Deus. A primeira característica daqueles que vão para o reino dos céus é que reconheceram a sua incapacidade e aprenderam com as crianças essa condição de incapazes. A segunda característica das crianças como modelo para aqueles que vão para o reino dos céus é que eles, além de incapazes, eles são dependentes. E é nesse sentido que Jesus, voltando aqui para o texto de Marcos, no verso 15, vai dizer assim: em verdade vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Observe a ênfase que eu quero dar no verbo receber. Não é você que toma o reino dos céus, não é você que alcança o reino dos céus, não é você que corre para ele, mas você o recebe. Se você o recebe é porque alguém te deu. Você precisa, mas não tem como alcançar, você é incapaz. Portanto, para receber você é dependente, você precisa de alguém te oferecer e de alguém te entregar. Por isso ele diz, quem não recebe o reino como uma criança, no sentido de incapacidade, no sentido de dependência, no sentido de reconhecer a carência que temos de Deus, quem não recebe dessa maneira, não pode entrar no reino. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento vai tratar com esse termo, o receber, dizendo que a fé nada mais é senão a aceitação afirmativa do domínio de Deus, assim como uma criança recebe um presente. Esse receber, portanto, é aquela expectativa, talvez agora das crianças um pouquinho maiores, né? Qual que é o nome da Alice? Né? Quantos aninhos a Alice tem? Vai fazer 3 já, tem 2, vai fazer 3. Imagine a Alice na perspectiva de saber que está chegando o aniversário dela de 3 aninhos e que alguém vai dar um presente. E aí sempre tem um tio, né, que gosta de aproveitar das crianças pequenas, né? Ou de aprontar com elas, que traz uma caixa do tamanho do mundo, né? E dentro tem uma lembrancinha assim. Mas o olhar da Alice, imagine, né? Ao ponto de poder receber, e enquanto a pessoa não dá, ela fica numa ansiedade tremenda e terrível, que parece que dura anos, não é assim? Esse é o sentimento que Jesus está passando. Veja, Deus te entregando um presente, do qual você fica deslumbrado só de ver de longe, e como criança ansiando receber isso. E a criança recebe aquele pacote de que jeito? Uma tristeza, né? Um desânimo terrível. Não, ela recebe com alegria, com entusiasmo. É nesse sentido que Jesus está querendo nos ensinar, que como crianças devemos ser dependentes da graça de Deus, e estarmos ali ansiosos, dependentes, esperando com ânimo, com alegria no coração, ao ponto que o próprio Deus estende a sua mão para nos presentear com o maior presente de todos, a salvação dos nossos pecados e a certeza da salvação eterna. Portanto, irmãos, as crianças não têm nada para oferecer, e sim apenas para receber. Somos nós em relação a Deus. O que nós podemos ofertar a Deus para que Deus se torne inclinados para nós? Nada. Nós somos dependentes dele. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos carentes de Deus, nós somos dependentes de Deus. E é esse mesmo sentimento que nós vemos nas crianças que precisamos ter.
Da mesma forma que as crianças são dependentes de tudo na vida, nós também, em relação à vida eterna, precisamos receber. O apóstolo Paulo, mais uma vez, em Efésios capítulo 2, vai dizer que somos salvos pela graça, mediante a fé. E essa fé não vem de nós, mas é presente de Deus. Nem para crer em Jesus como o único e suficiente Salvador nós temos condições. Nós precisamos da ação de Deus, nós precisamos receber da chamada fé salvadora, porque se Deus não abrir essa, ou derramar sobre nós a fé salvadora, a gente pode até demonstrar um certo temor a Deus, como até o diabo tem, mas nunca desfrutaremos da verdadeira comunhão com o Pai. Para sermos cidadãos do reino, precisamos entender que somos dependentes. E em terceiro lugar, irmãos, as crianças se tornam modelo e exemplo para nós, não só quanto à sua incapacidade, quanto à sua dependência, mas porque elas são humildes. Apesar que a nossa geração tem criado uns monstros, né? Mas, em geral, as crianças são humildes. Até mesmo porque o tamanho físico delas não vai fazer ela bater de frente contigo. Ela sabe que o simples peso da disciplina é muito para ela aguentar. E isso então a conduz a ser humilde. Isso acontece. Essa humildade das crianças em poder ser levada, ser trazida. Como eu disse, infelizmente na nossa geração a gente tem visto alguns absurdos, né? Mas dentro do padrão normal, pelo menos quem deveria definir o que come, o que não come, a hora que dorme, a hora que acorda, não deveria ser as crianças. Hoje nós vemos algumas aberrações, o pai chegando, o que você quer comer, filhinho? Aí só vai comer porcaria, bolacha recheada no almoço. Não é assim? Não deveria ser assim. O padrão é que os pais deveriam determinar, inclusive, essas coisas, porque elas são incapazes, porque elas são dependentes, e porque elas deveriam ser humildes. Engraçado que até uma determinada idade a gente consegue fazer isso muito bem. A partir do momento que elas deixam de ser humildes, começam a ser soberbas, fazer birra e se jogar no chão do supermercado para comprar Nutella, a gente consegue conduzi-las em humildade. E deveríamos conduzi-las um pouco mais, porque é nosso papel como pai. Mas Jesus aqui não está num contexto de crianças mal criadas da nossa geração, que se jogam no supermercado, derrubam as gôndolas, tão somente porque abriu o Kinder Ovo e não tinha a surpresa que ela queria. Mas Jesus está num contexto onde, de fato, as crianças eram totalmente humildes. E os pais que levavam, traziam, determinavam e faziam todas as coisas. E elas humildemente acatavam. E é dentro desse contexto, então, que ele nos ensina que se nós queremos também andarmos em comunhão com Deus, temos que ser humildes. Lembra lá da figura do fariseu e do publicano. Aquele que se exaltou foi para casa sem receber a bênção de Deus, mas aquele que se humilhou, Deus o exaltou. Jesus então indignou-se, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Veja que nenhuma criança gritou com os discípulos e diz, não, nós queremos tocar em Jesus sim. Não, mas até mesmo quando elas foram repreendidas, as crianças são humildes. Vai para lá. Ela não vem brigar contigo. E em relação a Deus é a mesma perspectiva, no sentido de reconhecer que o Senhor é o dono da minha vida. Infelizmente nós temos visto na nossa geração algumas igrejas ensinando os crentes a serem tal como as crianças mal criadas. Chega para Deus e fala assim, eu não aceito isso. Deus, eu determino. Quem é quem aqui nessa história?
Deus é o soberano Senhor, e nós quem somos? Servos. Não podemos chegar para o nosso Senhor e determinar absolutamente nada, devemos continuar sendo humildes, como as crianças são. Segundo o olhar dos discípulos, irmãos, as crianças eram desprezíveis, incompetentes para crer ou assumir compromisso com Jesus. Mas na visão de Jesus, elas foram aceitas. Não por méritos, não por capacidade, não por serem achadas suficientes, mas tão somente porque Ele quis. Porque Ele desejou aceitá-las. E elas se submeteram. No texto que nós lemos no início do culto, em Mateus 18, o verso 3 e 4, nos afirma: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, incapazes, dependentes e humildes, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. As crianças se tornam um modelo para nós porque são incapazes, dependentes e humildes, irmãos. E essa é a postura que nós temos que ter diante de Deus. Concluindo, ninguém pode alcançar por si só o reino de Deus. Somos todos pecadores e indignos. Porém, quando nós somos chamados por Deus através do confronto que a pregação do Evangelho faz, nós somos destituídos da nossa autossuficiência, somos destituídos da nossa arrogância, da nossa soberba. Reconhecemos a nossa condição de pecadores e pela ação do Espírito Santo somos convencidos da nossa real situação de pecaminosidade e condenação. E é essa a condição sine qua non para que Jesus nos tome nos braços. Imponha suas mãos sobre nós e nos abençoe. Como criancinhas incapazes, dependentes e humildes, somos alvos da compaixão e da salvação que somente Cristo Jesus pode nos dar. O cidadão do céu é aquele que recebeu o reino não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, que recebeu o reino dos céus pela compaixão do próprio Cristo e pela aceitação do próprio Cristo. Por isso, diante daquela pergunta inicial dos discípulos, quem é o maior no reino dos céus? Você quer ser grande no reino? Seja como uma criança, incapaz, dependente e humilde. Pois aquele que se humilhar na presença do Senhor, o próprio Deus o exaltará. Mas aquele que se exaltar, esse será humilhado.